Olá, está começando o Momento Espírita. Na busca pela felicidade, o bem-estar e a realização individual, o ser humano encontra desafios emocionais, psicológicos, existenciais e espirituais de várias ordens. Essa estrada, cheia de batalhas, muitas vezes traz desânimo e pessimismo. Para nos falar do lado positivo do processo evolutivo, está aqui Francisco do Espírito Santo Neto, médium psicógrafo do Espírito Hamed, autor de várias obras que tratam dos desafios da alma. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com você de novo no programa Momento Espírita. Depois de alguns anos, né? De alguns anos. Uns 4 anos por aí, se não me falha a memória. Uhum. E Para nós é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Gostamos muito das obras de Hamed, achamos que o telespectador ganha muito com essa abordagem psicológica, emocional e espiritual, né, então, que Hamed faz. E aí nós estamos aproveitando hoje que vamos fazer aqui uma palestra na Comunhão Espírita e vamos aproveitar a oportunidade, né? Claro. Bom, para que a gente entre no tema de hoje, eu gostaria que você comentasse a seguinte afirmativa. Como se pode explicar, sob a perspectiva espiritual, os desafios da alma, como as neuroses, as depressões, transtornos bipolares, esquizofrenia, síndrome do pânico, déficit de atenção e hiperatividade? Olha, Ana, nós somos seres milenários, né? E eu até sempre brinco com as pessoas que muitas vezes nós espíritas, nós achamos que nós viemos de Catarina de Médici para diante, né? Mas na realidade nós somos seres milenares, né? E nós estamos então, ao longo do tempo, acumulando uma série de experiências, uma série de costumes. Às vezes vivemos em países que têm regras, valores diferentes de outros. Então, nessa diversidade que nós vamos adquirindo, nós trazemos então esses desafios que muitas vezes toda essa gama de comportamento e de conduta, eles nem sempre são digeridos completamente por nós na nossa própria intimidade. Então, hora ou vez outra, eles emergem, né, do nosso inconsciente, das nossas profundezas, criando determinados transtornos que a nomenclatura hoje em dia pelos psicólogos, psiquiatras, elas são coerentes porque nós não diferimos muito um dos outros. Nós temos a mesma estrutura, a mesma raiz. Então, as dificuldades de uns são as dificuldades de outros. Então, nós apresentamos, ora ali, ora acolá, problemas, tipos hiperatividade, déficit de atenção, síndrome do pânico, enfim. Se bem que eu gostaria de colocar aqui para você que essas duas últimas afirmativas que você disse sobre a questão do déficit de atenção e da hiperatividade, são, podemos dizer assim, são fenômenos quase que novos dentro do nosso panorama de dificuldades emocionais, mentais. Porque no mundo de hoje nós temos uma imensa enxurrada de notícias e de necessidades, pressões, carências. Então, a criança, diante dessa imensidão de pressões, como você bem disse, muitas vezes ela se fecha, né? Ou muitas vezes ela cede. Se ela ceder, ela fica hiperativa. Se ela não ceder, então ela tem um déficit de atenção. Ela se fecha a si mesma. Ela costuma não prestar muita atenção nas coisas. Isso é quase que um mecanismo que ela se utiliza para ela bloquear essa enxurrada de informações que chegam até para elas. Então, são fenômenos, podemos dizer assim, naturais, mas não normais. Né? São fenômenos que acontecem na nossa vida e que o Espiritismo tem subsídios
para nos explicar paulatinamente, nos estudos, através das nossas lições na casa espírita, nós podemos lidar com as nossas depressões. Porque a depressão, na realidade, como a bipolaridade, ela não tem um fundo só, né? Ela tem vários fundos. Mas nós sabemos, estudando o conceito em geral e com um grupo de pessoas, seja na casa espírita e também seja nos consultórios dos especialistas, nós conseguimos dimensionar a nossa cura e abreviar o nosso sofrimento moral, muitas vezes. A propósito do sofrimento moral, a dor sentida pela alma seria uma tomada de consciência? A gente pode atribuir a dor a essa função? Eu acho que a única função da dor é essa. A única? A única, ao meu ver e ao dos espíritos. Porque a dor, ela não serve simplesmente para você sofrer por sofrer. A dor não é um castigo. A dor não é algo que você sente porque fez algo errado. A dor é uma tomada de consciência. Quando eu sofro, devo prestar mais atenção em mim mesmo e na vida que me rodeia. O que eu estou buscando, o que eu estou falando, o que eu estou pensando. Então eu devo fazer, eu tendo essa tomada de consciência, eu reflito mais a respeito da minha dor. Então muitas vezes nós ficamos paralisados numa culpa, porque, como diz Hamed, a culpa nos paralisa, né? Então nós ficamos paralisados na culpa, remoendo essas dores. E na verdade, a função primordial da dor é fazer com que nós tomemos uma tomada de consciência. A dor serve para nos beneficiar, não para nos castigar. Bom, mudando um pouco a linha de ataque, muitas pessoas, no afã, né, no desejo de evoluírem, confundem o que é ser bom. Como você analisaria para nós, para os nossos telespectadores, esse conceito tão caro à doutrina espírita? Eu acho que nós somos seres que precisamos pensar na diversidade dos momentos que nós estamos vivendo, para nos situar como os bons, porque se eu, diante de uma situação de agressividade e de imposição e de desonestidade, de desrespeito, eu ficar chorando, paralisado e não me pronunciar, e esse pronunciar, ou seja, é não ir embora às vezes, eu acho que isso não pode ser considerado bondade. A bondade é ativa. A bondade E não passiva. E não passiva. A bondade, nós vemos o exemplo, o protótipo da bondade em Jesus. E no Evangelho de Jesus, nós encontramos em muitos momentos ele dizendo: vós sois túmulos caiados, vós sois raça de víboras, né? Porque essa bondade de Jesus colocava as pessoas no seu lugar. Então nós queremos ser melhores e mais bons que Jesus, às vezes, entendeu? Então a gente tem aquela postura, que não é uma postura de bondade, é uma postura de santificação, de ideia católica que nós trazemos do passado. De um mártir que tudo sofre, que apanha e não se pronuncia. Então eu acredito que esse exemplo do Cristo bem nos mostra que Jesus nos disse e nos afirmou: diga sim, sim, não, não. Então bondade é ação, não passividade. A propósito disso, né, dessa dificuldade que a gente tem de se situar no mundo, você concorda que muitas pessoas têm dificuldade de estarem profundamente em contato consigo mesmo, que, no entender da doutrina espírita, é uma lição indispensável para o processo de autotransformação? E elas têm esse receio de estarem consigo porque elas têm medo de entrar em contato com o lado imperfeito delas. Aí nós vamos desmembrar duas perguntas, né? Esse medo de nós estarmos conosco mesmo é um medo infundado, porque dentro da gente só tem a gente.
E a gente, por pior que pareça ser, somos filhos de Deus, com dificuldades, com problemas. Mas dentro da gente só tem a gente. Então, esse contato benéfico conosco mesmo não deveria nos causar medo. Porque quando eu tomo em contato com a minha imperfeição, eu não tenho que me assustar, me flagelar. Como nós fazíamos no passado. Tinha o chicotinho, né? Quando eu tomo contato com a minha imperfeição, devo mudar. É que alguns psicólogos, algumas linhas psicólogas falam do lado sombra, né, da gente, né? O nosso egoísmo, às vezes a nossa maldade, o nosso prazer infantil com a maldade, enfim, uma série de imperfeições que as pessoas têm receio de entrarem em contato. De fato, e principalmente a denominação sombra é uma denominação junguiana, daquilo que nós jogamos para trás, a gente não quer ver. Mas eu parto do seguinte princípio, para comigo mesmo. Desde que eu admita que eu tenho tudo dentro de mim, igual ao outro, isso é até uma metáfora que o Hamed brinca, se a gente fizesse nós dois assim, 1, 2, 3, e abríssemos nós mesmos, A nossa alma, a nossa intimidade, nós vemos, olha, eu tenho a mesma coisa que a Ana tem, e a Ana falava, nossa, eu tenho a mesma coisa que o Kiko tem. Então, nós temos tudo. Nós temos bondade e maldade. Nós temos ódio e amor. Nós temos egoísmo e desrespeito. Nós temos, enfim, nós somos seres bipolares, segundo o grau evolutivo em que nós vivemos. Nós somos seres bipolares, nós somos ambivalentes. Então, se eu admito que tem essas duas características, esses dois pontos opostos, eu não preciso me assustar, porque não é uma questão de eu ver. Eu sei que há, basta que eu tome consciência para equilibrar. Porque se eu dou um exemplo para você, se eu vejo que eu tenho inveja dentro de mim, eu também tenho dentro de mim admiração, que é o extremo oposto da inveja. Eu posso admirar alguém pelo aquilo que ele é e que tem. Isso é bom. Mas eu não posso invejar o indivíduo por aquilo que ele tem e é. Porque na inveja eu puxo para baixo. Ou quero subtrair aquilo. Eu quero tirar toda a força, eu quero fazer com que ele desça para que ele não tenha. Na admiração, eu constato, eu acho bom e eu trabalho também para ter. Então, o nosso lado chamado inadequado, os nossos pontos fracos, a nossa imperfeição, a nossa imperfeição, ela não deve ser temida, né? Ela deve ser constatada perfeitamente e trabalhada por nós mesmos. E agora, se referindo à primeira questão que você me perguntou, uma você já respondeu, de estar em contato comigo, consigo mesmo, que não devia ter, porque todo mundo é filho de Deus. E o medo do interior imperfeito. O medo do interior imperfeito. Que também, de certa forma, está respondido. Esse medo nosso do interior imperfeito não é para se ter medo, é para se constatar que é. Entendeu? A propósito disso, o mundo todo foi construído num modelo dual, né? Noite, dia, sol, lua, chuva, frio. Luz e sombra. Luz e sombra, né? Ou você é bom, ou você é mau. Quer dizer, como superar? O que a doutrina espírita tem para nos ajudar a superar esse paradoxo que a gente sempre está vivendo? Então, vejamos só, Ana. Isso é mais um pensamento cartesiano. É um pensamento, vamos dizer assim, mecanicista, né? Que é o alto, baixo, certo, errado, branco, preto. Quer dizer, e isso é um pensamento mecanicista, ele é muito bom para resolver questões matemáticas e ele é válido até esse ponto. Mas quando se trata de ser humano, de emoção, o nosso pensamento precisa ser sistêmico. Nós não podemos usar mais um pensamento mecânico, mecanicista.
Porque eu não posso estar nem certo nem errado, mas eu posso estar num caminho do meio, entendeu? Então, entre o certo e o errado, existem várias nuances que eu posso estar numa delas. Então, em primeiro lugar, eu não consigo me medir se eu não me vejo, se eu não me aceito. Se eu não consigo fazer isso comigo mesmo, porque estou em um trabalho, um processo, eu não consigo também dimensionar o outro naquilo que ele está fazendo, se é certo ou errado. Então, o pensamento sistêmico, o pensamento hoje em dia chamado integralizado, você não afirma categoricamente que isso é bom e isso é ruim. Isso é bom para quem? Isso é mal para quem? Isso é bom até quando? Isso é ruim até quando? Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Perfeccionismo, essa mania de ser perfeito, ele não é bom para você cuidar do seu amor, dos seus amores, dos seus afetos, das suas emoções. Mas se você for uma enfermeira instrumentista, o perfeccionismo é bom, porque aí você tem que pôr todo o trabalho do médico ali, milimetricamente distribuído, na frente dele, para quando ele pedir, você pegar e dar para o médico cirurgião. Então, ser perfeccionista é bom ou é mal? Até que ponto é bom, até que ponto é mal? Entendeu? E assim são as coisas que acontecem na nossa vida. Não sei se eu me fiz entender. Sim, claro. Bom, uma outra questão que nos aparece muito quando a gente fala sobre desafio da alma são os comportamentos autodestrutivos, né? Como o uso de drogas, álcool e doenças que a gente atrai para a gente, né? Motiva que surjam. Também não seria uma falta de contato, uma falta de interação consigo mesmo? Eu gostaria que você respondesse após o intervalo. Ok, muito bom. Aguarde um instante só, voltamos com mais questões sobre os desafios da alma. E quem responde para nós é Francisco do Espírito Santo Neto, médium psicógrafo do Espírito Hamed, autor de várias obras que tratam dos desafios da alma. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com Francisco do Espírito Santo Neto, médium psicógrafo do Espírito Hamed, autor de várias obras que tratam sobre os desafios da alma. Francisco, no bloco anterior, eu te perguntei se os comportamentos autodestrutivos, como o uso de drogas, álcool e algumas doenças que a gente acaba atraindo para a gente, também não é uma falta, não é um resultado da falta de contato, de interação de nós conosco mesmo. Não resta a menor dúvida. Eu acho que quando Jesus afirmou que o reino dos céus está dentro de nós, isso tem uma amplitude muito grande na nossa vida, porque o reino dos céus não está lá em cima, o reino dos céus está em você, né? E esse desenvolvimento do reino dos céus, que nós temos que fazer aqui, é o nosso trabalho de várias reencarnações, justamente é que faz com que a gente tome consciência da nossa intimidade. Então, o indivíduo que, de certa forma, ele vive alheio ao interno, Buda dizia, olhe para fora e sonhe, olhe para dentro e desperte.
Então, se você vive olhando para fora, você não toma consciência da realidade. Você tem que olhar para dentro, porque, por incrível que pareça, a realidade não está fora. O que você pensa formata as coisas que tem fora. Então, amigos, circunstâncias, valores e comportamentos, isso tudo são consequências da nossa própria intimidade. Então, os vícios, de forma geral, e o Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele fala que vício não são só comportamentos onde nós estamos segurados, presos em substâncias, mas também em pessoas. Pessoas. Então, deixa eu explicar para você. O seu parceiro afetivo pode ser seu vício. Ah, sim. Vícios não são só substâncias. Sim. São pessoas. A sua mãe pode ser seu vício, a sua religião pode ser seu vício. Trabalho. O seu trabalho pode ser seu vício. Porque o vício, no entender de Hamed, nessa obra, ele fala que vícios são dependências profundas. Então, quando eu sou dependente de uma droga, eu sou viciado. Mas quando eu sou dependente também do meu marido, da minha esposa ou do meu filho, eu também tenho um certo tipo de dependência, tenho um certo tipo de vício. Então, a gente ampliando a nossa compreensão a respeito de vício, nós vamos ver que quanto menos nós somos autônomos, mais viciados nós somos. Mais a gente se pendura em alguém, vamos dizer assim, né? Então, a droga nos serve de muleta, os indivíduos nos servem de muleta. Na verdade, é uma postura, diante da vida. Diante da vida. Então, o drogado, na realidade, hoje em dia, se fala, os estudiosos, os biólogos, os geneticistas, falam que as pessoas já nascem com certas predisposições ao álcool, né? O álcool só não é mais tratado como um defeito de caráter, mas hoje em dia também é tratado como uma predisposição inata do indivíduo. Né? Mas que para nós espíritas seria uma predisposição espiritual, né? Espiritual, já é uma tendência que nós trazemos do passado. Então nós vamos vendo que quanto mais eu me emancipo, mais eu consigo então não ter necessidades de ficar usando bengalas. E as bengalas são justamente os vícios. E os vícios nos levam às doenças, entendeu? Não só a AIDS, não só a hepatite C, né? Mas, enfim, os vícios nos levam aos transtornos das quais você citou no início. Ao transtorno bipolar, a depressão, a hiperatividade, enfim, o déficit de atenção, esquizofrenia, enfim, as neuroses, as psicoses, porque na realidade são classificações humanas para dizer o que nós temos por dentro, mas isso são frutos das nossas dependências, das nossas viciações da alma. Bom, diante de todos esses comentários que você já fez aqui, né, sobre os desafios que a gente tem para evoluir, algumas pessoas devem estar considerando, nossa, existir é muito doloroso, dá muito trabalho, tem muita batalha. O que você diria para elas? Eu diria o seguinte, tem um conceito oriental que diz o seguinte: quando a xícara de chá está cheia, não tem mais nada para colocar dentro dela. Então, essa é uma metáfora. Esvazia a xícara. Nós temos a cabeça recheada de conceitos, recheada de denominações, recheadas de julgamentos, recheadas de livros. Dê um espaço para entrar outras coisas, porque, na verdade, viver é bom. Aliás, o Hamed tem um conceito para a criatividade que é mais ou menos isso, né? É reposicionar. Reposicionar, reequilibrar, tirar o que não serve, que determinada época serviu, mas agora não serve mais,
e deixar entrar substâncias novas, conceitos novos, reflexionar o que isso me serviu nessa época. Bom, mas isso não me serve agora. E essa metáfora é usada bem quando a gente tem um guarda-roupa cheio de coisas, É verdade. entendeu? E não abre mão de nada e quer colocar coisa nova. A xícara de chá está cheia, não cabe mais nada novo. Para entrar coisas novas, você precisa doar, fazer com que aquilo circule. Então, esse chale, esse lenço de seda, serviu para mim em determinada época, agora não serve mais. Ah, mas foi da minha avó. Mas foi da sua avó, mas deixa as outras pessoas usarem. Se você quiser comprar algo novo, vai ter lugar para caber. Não sei se eu me fiz entender, mas a Sim. metáfora é essa. Sim. Viver é bom, não é viver é uma das maravilhas que o Criador nos fez. Quem vive mal somos nós, conforme os nossos conceitos. Bom, ainda na linha do advogado do diabo, tentando me colocar na posição do telespectador, a eternidade não seria um ônus para a existência? Quer dizer, porque diante dessa sua metáfora da xícara, esvazia e enche, não seria assim um ônus, né? Você está assim, eternamente mudando, crescendo, evoluindo. Eu acho assim, eu ouvi uma vez um ditado que dizia assim, se a gente não sabe o que vai fazer durante uma tarde chuvosa em casa, para que você quer eternidade? Para que você quer viver para sempre, entendeu? Mas o negócio, a situação é a seguinte, esse reciclar das coisas nos torna a vida maravilhosa, porque o processo da vida é esse montar e desmontar de outras maneiras, e cada vez maneiras melhores. Eu tenho uma série de pedras, de quebra-cabeças, que eu posso montar alguma coisa que não me serviu em determinada época, mas eu posso desmontar e remontar de maneiras diferentes. Porque se eu monto algo e guardo aquilo, e fico olhando aquilo, adorando aquilo a vida inteira, é dose. Não é fácil, Ana. Então eu estou usando essa metáfora, esse reciclar das coisas, esse vai e vem das coisas, até a gente ter uma visão ampliada da vida, uma consciência ampliada da vida, nós vamos então ter que fazer esse trabalho de autoconhecimento. O que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que foi bom para mim e o que não é bom para mim. Uso até uma expressão que eu escutei recentemente de uma política francesa. Ela disse assim, poder é igual macarronada. Adoro, mas me faz mal. Isso a gente poderia transpor para outros aspectos da vida. Não tenha dúvida. Porque muitas vezes você pode estar com alguém que você adora. Você pode chamar ele de macarronada, mas a pessoa não te faz bem. Então, essa decisão nossa de saber o que me faz bem, o que não me faz bem, o que eu gosto, mas não devo comer, o que eu desejo, mas esse desejo eu sei que vai redundar em coisas que não são boas, é um eterno reciclar, é o que faz com que a nossa cabeça funcione e faz com que a gente não fique muitas vezes paralisado no tempo, idolatrando velhos conceitos, velhas coisas que já estão, que deveriam estar desmontadas e sendo remontadas. Bom, agora voltando para a linha dos que estão em luta, né? Você respondeu 2 perguntas para os desanimados, né? Assim, galera que está desanimada. Tem uns que estão no paradoxo da heróica bravura ou do sofrimento impotente, né? A galera que está sempre batalhando, mas briga para se melhorar e de repente olha e diz assim, nossa, mas eu não consigo, estou impotente. Essas duas